Para nós é um prazer hoje, o Café com a Nera, a gente está na edição 126, Legal. ter aqui a presença da Mara Luque. Ela é uma jornalista especializada em finanças e economia, ela é fundadora e CEO do primeiro canal de jornalismo do YouTube, o canal My News, considerado pelo Google referência mundial em jornalismo no YouTube. É editora-chefe da revista Legado, com 4.000 assinantes. A revista tem como missão de oferecer conteúdo de qualidade e relevância sobre a perpetuação de patrimônio familiar, ambiental, cultural e financeiro. Mara Luque foi repórter da Gazeta Mercantil e revista Exame, editora da revista Veja e do jornal Folha de São Paulo, onde criou o caderno Folha Investe e o simulado Folha Investe em Ação, em parceria com a Bovespa. Criou também o caderno Eu e Investimentos, do jornal Valor Econômico, e a revista Valor Investe, que editou até 2005. Trabalhou como colunista de finanças pessoais na TV Globo, Globo News e Rádio CBN, antes de decidir fundar o canal My News no YouTube. É autora de diversos livros na área de finanças pessoais, como O Meu Guia de Finanças Pessoais e Infidelidades Financeiras. Eu adorei esse Infidelidades Financeiras, é muito legal essa relação que a gente tem com finança. Mas, enfim, Mara, é um prazer imenso ter você aqui. Primeiro, porque você é uma jornalista raiz, eu gosto muito disso. Segundo, que você é uma mulher empreendedora, também acho maravilhoso isso. E, enfim, a palavra é sua, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Acho que vai ser uma troca bem interessante aqui. A gente vive um momento de mudanças importantes nas mídias, importantíssimas, eu diria, e eu acho que nós vamos poder trocar algumas experiências. Eu vou começar a falar um pouco sobre o que é o My News e o que é Legado, o que a gente está fazendo. E vocês fiquem à vontade, eu não sei como é que é o esquema aqui para perguntas. É escrita ou pode entrar e falar? Você determina. Normalmente as pessoas colocam aqui no chat, ou então elas levantam a mão, e aí a gente abre para elas perguntarem. Você determina a dinâmica, Mara, por favor. Eu acho legal levantar a mão e perguntarem, porque a gente conversa, né? Acho Sim, que sim, eu gosto acho bastante ótimo. da conversa. Bem, vamos lá. Tem uma pergunta que sempre que me chamam para fazer palestras, para falar sobre empreendedorismo, principalmente no Sebrae, tem uma pergunta que sempre me é feita, e agora, a partir de agora, adotei isso com a abertura, que é o seguinte: quanto você guardou de dinheiro para poder sair e montar o My News? Eu trabalhava na TV Globo há 10 anos, uma grande emissora, um lugar onde eu fui muito feliz e tal, tem uma exposição muito grande. Por que eu saí da TV Globo? E quanto que eu precisei de ter de dinheiro para montar o meu próprio canal? Então, vamos lá. Primeiro, eu não nasci na televisão, eu nasci no jornalismo impresso. Então, para mim, a televisão foi um rio que passou em minha vida, entende? Foi legal, foi bom, foi ótimo, fiz um monte de amigos e tal, mas eu nem tenho televisão em casa, para vocês terem uma ideia. Então, não é uma mídia assim que me atraiu. Eu gostei, eu passei 10 anos lá, eu gostei de trabalhar, acho que foi legal e tal. Mas chegou um momento que eu estava vendo a tecnologia avançando, a internet, o Porta dos Fundos foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu falei, olha o que esses caras estão fazendo. E eu sempre pensei, eu quero fazer a mesma coisa, só que no jornalismo. E aí chegou 2017, eu falei, 2018 vão ter eleições importantíssimas e eu quero participar disso na internet, quero fazer um canal na internet. Claro, fui pegando um monte de informação, conversando com gente que já estava fazendo coisas lá, embora nada no jornalismo, para então montar o canal. Quanto que eu guardei de dinheiro? Nada, não tinha nada, não tinha nada de dinheiro. Na verdade, eu não tinha dívidas, né? Eu não tinha dívidas. Hoje eu tenho, por causa do canal, eu acabei fazendo as dívidas. Mas eu não tinha dívidas, eu tenho meu custo de vida muito, assim, pequeno, não tenho filhos, enfim. Então, assim, não era algo que ia
que precisaria de muito trabalho, porque foi o que eu fiz. Eu saí, eu deixei o emprego para, então, entrar nessa aventura empreendedora. E puxada principalmente pela tecnologia. Foi a tecnologia que me atraiu. Eu sou apaixonada pela tecnologia. A tecnologia faz coisas fantásticas, fantásticas. Eu trouxe agora, eu moro um pouco no Brasil e um pouco eu moro em Lisboa, um pouco em Londres, um pouco na Costa Rica, eu ando um pouco assim pelo mundo. E eu trouxe agora de Londres um óculos, que é desse tipo aqui, é o Ray-Ban Meta. Ele grava, e com um vídeo, uma imagem perfeita, um som perfeito. Então, eu comprei, estou levando para o pessoal de Brasília, lá do nosso escritório de Brasília, porque agora o quebra-queixo, as entrevistas no Congresso, ali pelos corredores e tal, faz com óculos, bota o óculos, pergunta, fala e tal. Então, isso é uma das coisas. Você tem vários outros recursos, a pandemia até avançou em muita coisa, e vão aparecer outros que vão facilitar a vida. Então, assim, essa questão da tecnologia, tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu amo tecnologia. Eu acho que ela consegue fazer. Mas tem gente que usa errado. Tem gente que pega o carro e atropela, tem gente que pega o carro bêbado, tem gente, enfim, tem vários pontos aí para serem questionados. Esse é um ponto. O outro é o seguinte: eu não vejo. A gente não nasceu para concorrer com ninguém. A gente nasceu para fazer o que ninguém estava fazendo. Porque eu não vou nascer para concorrer com o Globo, com o Estadão, com o Foro. Não vou fazer isso, porque eu era maluca se eu fosse fazer uma coisa dessa. Então, assim, a nossa proposta é fazer o que eles não estão fazendo. O que não estão fazendo, ou por política editorial, ou porque não tem espaço, né? Enfim, uma grade de TV é uma grade fixa. Na internet, não. Na internet, enfim, o céu é o limite. Nas grades, no papel, no impresso, é limitado, na TV é limitado, mesmo na rádio é limitado. Então, assim, o que a gente veio fazer é agregar, é complementar, é entregar coisas. E aí a gente foi aprendendo a fazer um monte de coisa. Nosso principal eixo é o YouTube, mas ao longo do tempo a gente descobriu que tem vários caminhos, que você tem a página na web, então o site, que você tem a revista, que você tem os livros, a gente tem uma coleção de livros My News. My News Explica, que é inspirada naquela Primeiros Passos da Brasiliense, naquela coleção. É uma associação que a gente fez com uma editora portuguesa, Almedina. Então, a gente está fazendo jornalismo nas mais diversas mídias. Revista é uma coisa muito legal. Eu sou revisteira, trabalhei na Veja, trabalhei na Exame, trabalhei na Isto É, amo revista, adoro revista. E aí, a gente fez a Legado. O que é a Legado? A Legado é uma revista que vai para 4 mil assinantes. Ela tem uma página fechada na web, só para assinantes, onde ela trata de perpetuação de patrimônio financeiro, perpetuação de patrimônio familiar, perpetuação de patrimônio cultural, perpetuação de patrimônio ambiental. As matérias são focadas nisso. Ela tem um conselho editorial, esse conselho tem cientistas, tem formuladores de políticas públicas, enfim, onde a gente trata desses assuntos. E é muito legal, porque o que é a Legado? É uma revista, mas é uma revista só impressa? Não, ela é uma revista impressa, mas, por exemplo, todas as entrevistas que a gente faz, que a gente grava, então você lê a revista e você tem uma revista expandida. Você tem o QR Code, o cara pode ver a íntegra da entrevista que foi feita, o cara pode... A gente tem agora, por exemplo, dia 7 ou 8, se eu não me engano. Não é. É dia 11. Dia 11 agora vai ter um encontro legado. A gente faz encontro legado regulares. A gente vai fazer um encontro legado aqui em São Paulo com o General Santos Cruz. General Santos Cruz é autor nosso. Ele escreveu um livro para a nossa coleção, onde ele conta a história dele, lá quando ele serviu na ONU, enfim, essas histórias, enfim, ele fala sobre geopolítica e tal. E aí, o que a gente faz? A gente pega, são encontros pequenos, em lugares reservados,
E aí você pega ali 30, 40 pessoas no máximo, faz uma conversa com ele, assina livro. O ministro Salomão, o Felipe Salomão, ele é autor nosso também, escreveu um livro, My News Explica a Democracia. A gente fez um encontro legado com ele em Lisboa, a gente faz muita coisa com Lisboa, e aí a gente fez um encontro legado com ele lá em Lisboa, ele falou com as pessoas, depois autografou o livro. Tudo isso é a revista Legado, entende? A revista Legado, ela é uma série de coisas e outras coisas que vão aparecendo. A ideia é criar uma comunidade. O My News é a mesma coisa. O canal, o principal força é o canal no YouTube, canal My News, e onde a gente trata de política e economia, principalmente de política e economia. E é uma comunidade. A gente hoje tem mais de 1 milhão de pessoas inscritas, a gente tem 3 mil, 2 mil, 3 mil, não sei, assinantes, porque você tem o membership, o programa de membros, e que está crescendo, e onde a gente faz coisas. Aí tem um clube do livro, aí tem uma expedição My News, a gente fez uma expedição fotográfica para a Islândia com assinantes do My News. Então, assim, na verdade, a mídia, eu vejo a mídia como uma comunidade, sabe, de pessoas que têm interesse em troca de conhecimento e tal. Aí, como é que faz essa coisa andar, né? Como é que tem dinheiro para isso? Então, primeira coisa é você aprender a monetização do YouTube, trabalhar com os AdSense, com o algoritmo e tal. Na Legado, nós temos os assinantes da Legado, a Legado é uma assinatura cara, então nós temos os assinantes da Legado e tem os anunciantes da Legado, parceiros e anunciantes. Tá. My News nós temos o AdSense, que é a receita que vem dos anúncios que o Google coloca lá no canal. A gente tem patrocinadores e a gente tem membership, o programa de membros, que também é uma receita importantíssima para a gente e a gente tem investido muito para aumentar. Além disso, o Google e o YouTube, eles têm programas de grants. O Google tem um programa chamado GNI, não sei se vocês já ouviram falar, Google News Initiative. Eles têm isso no mundo inteiro. A NER participa, os associados da NER participam, Mara. Então vocês conhecem bem. Esse programa ajudou muito e ajuda muito a gente. A gente já ganhou um bom dinheiro desse programa e a gente nos ajudou, por exemplo, a atravessar a pandemia. Durante a pandemia foi fundamental para a gente ter esses recursos do GNI, porque a gente perdeu o patrocinador da noite para o dia, entendeu? Então, era assim, foi muito complicado sobreviver, não foi fácil, não. Tem alguma pergunta? Eu estou aqui, Mara, não, é uma conversa, pergunta e tal, e eu não deixo ninguém perguntar, né? Vou que vou. Eu tenho uma pergunta, eu não sei se... Porque, assim, a gente sabe que a gente está vivendo num momento de muita fake news, né? E aí, como é que você vê? Porque você faz um jornalismo independente, né? Como é que você vê qual o papel desse jornalismo independente no combate à fake news e à polarização? Como é que você vê esse teu papel? Eu acho que o jornalismo profissional é a maior arma, não gosto de usar essa palavra, mas no combate à fake news. Não adianta, eu vejo, outro dia a gente gravou aqui, o nosso principal programa é o Segunda Chamada. A gente fez um com a deputada Maria do Rosário, que vem sempre no canal, uma pessoa que eu gosto bastante, e ela estava falando do PL e tal, de regulação. Eu acho que sim, tem que regular. A história era a denúncia desse rapaz que ele fez do abuso infantil. Falei, olha só, abuso infantil. O que esse rapaz... Eu não conhecia esse rapaz. Ele tem 300 milhões de seguidores. Ele e o abusador. O abusador tem mais de 300 milhões. E aí eu fui ver a história, fui ler a história, a menina ela foi cooptada pelo canal do outro rapaz aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, essa moça já estava dançando enfim, fazendo poses sensuais e sei lá o quê,
numa câmera para o mundo, porque é a internet. Gente, não precisa de regulação para proibir isso. A gente já tem lei para proibir isso. Esse cara teria que estar respondendo, eu não sei, mas não sou advogada, mas pelo pouco que eu entendo de leis, isso daí é crime. Esse cara deveria estar respondendo. Ela foi até os 17 anos sem ser incomodada, nem ela, nem o rapaz, nem a mãe da menina, nem o pai da menina. Ou seja, isso daí não tem nada a ver com regulação de rede, nada. Isso daí tem a ver com um crime antigo, né, que se perpetua nesse país. Então, é muito importante isso, porque você é contra a regulação? Não sou contra a regulação, tem que ter regulação, tem que ter. Só que eu não vejo um cientista participar desse debate no Congresso Nacional. Quem que entende disso no Congresso Nacional? Me fala. Não tem. O máximo que entende disso lá é o Nicolas, que faz selfie, ganha milhões e senta ali e tal, e faz aquelas coisas. Eu estou falando de tecnologia. É muita coisa. Como é que você regula o WhatsApp? Fala para mim. Como é que você controla? Você vai ter realidade aumentada com óculos. E aí, como é que você regula isso? Como é que você regula isso? Entende? Então, tem que ter cientistas participando da formulação dessas leis, porque a gente está num governo democrático. E aí, aí você está num governo democrático, você está tranquila, né? Está tranquila, vai lá, vão ter leis, tal, tal. E se essa lei que for feita cai na mão de um governo não democrático? Como é que vai ser? Eu quero usar essa lei para vir para cima de todo mundo, entendeu? Então, mais uma vez, a gente está num ambiente bom, porque estamos numa democracia, mas nós já vimos num passado não muito longo que tem ali, né, gente que gosta de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Então, e aí? Como é que ficam essas leis, entendeu? Essas leis têm que ser... os cientistas precisam participar dessa discussão, precisam, porque eles conhecem, eles sabem, tem coisa que a gente nem imagina que está acontecendo. Então, assim, eu estava conversando com um deputado e coloquei o Ray-Ban Meta, né? E fui lá, blá, 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 blá. Depois eu falei para ele, deputado, gravei tudo que a gente conversou. Ele falou, o quê? Gravei e com qualidade. Aí peguei e mostrei para ele o vídeo. Lógico, enfim, não falou nada demais, e eu não vou gravar uma pessoa sem avisar essa pessoa que eu estou gravando. Mas ele falou, mas isso é um perigo? Eu falei, pois é, deputado. Pois é, vai fazer o quê? Então, assim, em Portugal é proibido vender, quer dizer, é proibido, não vende, não está autorizado a vender o Ray-Ban Meta. Mas aí você pega um voo rapidinho até Londres, barato, rápido, passa um final de semana, compra, volta e pronto. Aqui no Brasil, eu soube agora, você pode comprar até pela internet, eles te entregam aqui. Ah, mas não dá para baixar? Dá, você pega, coloca uma conta na Apple nos Estados Unidos ou no Reino Unido, que for, e baixa o aplicativo. Não dá para brigar com a tecnologia, não dá para brigar com a tecnologia, entende? O que tem é que entender a tecnologia e enquadrar para que se faça de uma forma correta. Agora, eu acho a tecnologia uma grande aliada de nós, jornalistas, sabe? Porque eu jamais poderia ter tido... Falei isso também com a deputada. Eu falei, deputada, eu jamais teria um canal de jornalismo com 1.200.000 pessoas no passado. Não fosse as big techs, não fosse a tecnologia. Eu não quero voltar para o passado. Eu não quero voltar. Monopólio sempre teve, não é uma novidade no Brasil o monopólio. Ah, mas hoje são grandes monopólios. Não, então o que tem que fazer? Então tem que trabalhar no sentido de desfazer esses monopólios, não acabar com, falar, não se usa mais tecnologia. Entende? Primeiro, porque é uma luta inglória, você não consegue. Segundo, que, primeiro, as leis têm que ser cumpridas. Então, o caso do rapaz que ele denunciou do abuso infantil, isso é crime, independentemente de estar regulado ou não. Não poderia ter sido feito isso. Tinha que estar respondendo, tinha que estar respondendo criminalmente pelo abuso dessa criança, entende? Tem mais alguma pergunta? Eu não paro de falar, né? Não. Alguém levantou a mão? Quem?
Aqui. Oi, Samuel, por favor. Boa tarde, Regina, boa tarde, Mara. Eu acho que criou até essa falsa sensação de que na internet tudo pode, né? E aí eu acho que a gente também entrou nessa falsa sensação de consumir assim, esse tipo de conteúdo, até nas redes sociais, de achar, meu Deus, é tão ridículo isso, mas é normal. Eu acho que o brasileiro estava com isso na cabeça, eu acho que isso é super importante. Você estava falando dessa essa comunidade, né, que envolve aí eu já sigo já o canal há um bom tempo, não sabia Ai, quem que bom, fazia, Samuel, então você sabe. não sabia quem fazia, mas eu achei interessante essa questão de uma rede de comunidade, porque às vezes a gente fica preso só ao AdSense ali, né, que é a receita que vem ali dos anúncios, e fica assim, meu Deus do céu, que conteúdo eu tenho que fazer? Quanto tempo eu tenho que fazer? 2 minutos, 4 minutos, 5 minutos, pensando ali naquela monetização. Aí você falou de patrocinadores, você falou do membership, é toda uma rede ali voltada para Você isso? tem alguns pilares para a monetização. A monetização por AdSense, ela não é simples, você tem que aprender a fazer. Não é colocando um monte de conteúdo que você consegue maximizar o AdSense. Você tem que ver o que a sua audiência quer, né? E o que responde bem à sua audiência, e produzir conteúdos que você sabe que ela gosta, que você sabe que enfim, ela vai valorizar. O tempo de engajamento dela é importante. A coisa mais legal que tem é quando um conteúdo seu é distribuído pelo próprio YouTube, pelo próprio algoritmo. A gente está com uma. Olha que interessante, esse caso é interessante. A gente fez uma entrevista. Nosso público, a nossa audiência é uma audiência muito progressista, muito. E nós fizemos uma entrevista com um rapaz que criou um partido agora, o partido do MBL, que é o Missão. E nós fizemos uma entrevista com o presidente desse partido. E foi uma entrevista muito boa, uma entrevista bem interessante, porque o rapaz ele é muito bem articulado, assim, o nome dele é Renan Santos. E teve uma resposta da nossa audiência muito boa, excelente. Ou seja, por quê? Porque a nossa audiência não é uma audiência de torcida, entende? É uma audiência que está atrás de informação, quer ouvir vozes, é uma audiência progressista, mas é uma audiência que quer ouvir vozes, entende? Quer ver debate sério, não é aquela coisa só de falar para a bolha, entendeu? Ela quer ouvir, ir atrás de outras pessoas. Aí o que aconteceu? Eu estava vendo agora, o YouTube está distribuindo muito a gente passou ali para o topo na distribuição do YouTube. Isso para a gente é ótimo, isso é muito bom. Quando o YouTube. E como é que ele distribui a gente? Quando ele vê que tem muito engajamento, as pessoas estão muito tempo, a gente tem um tempo de audiência, um tempo médio de audiência muito alto, acima de 20% em geral, que é altíssimo para a internet. A gente tem muitos comentários. A gente tem haters? Tem, mas são poucos mesmo haters. A gente tem mais gente, tanto. Às vezes, eu entrevisto um cara da direita e me chamam de fascista. Eu entrevisto um cara de esquerda e me chamam de comunista. Isso acontece. Tudo bem. Porque no canal você vai ter. Você só não vai ter terraplanista no canal, entende? Mas você vai ter gente com pensamentos diferenciados. Você não vai ter terraplanista, misógino, neonazista, você não vai ter. Mas, enfim, gente que tenha pontos de vista diferentes, a gente vai colocar, a gente quer colocar essa coisa no debate. A outra coisa que é importante e que eu acho que isso mudou no jornalismo, é que antes, né, o jornalista era o jornalista, ele que decidia e tal, e hoje não. Hoje a audiência tem que responder para a audiência. Então, o programa de membros, por exemplo, ele pode. Quem é membro do canal pode ter coluna no canal, ele pode escrever coluna para a gente. Passa por um conselho editorial, não para bloquear as ideias dele ou censurar ou qualquer coisa, mas porque a gente não deixa termos pejorativos, enfim, coisas neonazistas, enfim, misoginia, isso daí a gente não tem espaço no canal. Agora, opiniões diferentes? Tem sim. Então, ele pode escrever, ele pauta a gente, tem várias pautas que nós colocamos no canal que foram pautadas
pela audiência, entende? Então, é uma comunidade. E gente que a gente não ia ter repórter para descobrir o que o cara descobriu, entendeu? Aí ele descobre, avisa a gente vai lá e vê e tal, enfim, e faz a matéria, faz a entrevista. O Demetrio Maravilha, levantou a obrigado. mão e a Maria Luísa. E também o Rodrigo Caravajal fez uma pergunta. O Rodrigo entrou primeiro a dele, eu vou colocar aqui, aí o Demetrio e a Maria Luísa perguntam. O Rodrigo pergunta o seguinte: boa tarde a todos. Mara, gostaria de perguntar como o My News avalia que um formato deu certo no YouTube. Que padrões vocês usam para metrificar o sucesso de um formato de programa? Você tem as métricas aqui que o pessoal que trabalha, que entende mais de métricas do que eu estabelecem. A gente tem métricas e metas de métricas. Então, entra visualização, entra engajamento, entra visualização, engajamento, tempo, né, de duração que ele fica. E tem o tal do clique, que eu não lembro o nome, mas é o que converte, quando ele olha a thumb, o que ele clica e ele entra. Olha só, nós fizemos o ano passado uma exposição, nós patrocinamos uma exposição chamada Tempos de Chumbo, e falava sobre, enfim, os 60 anos do regime militar. A gente patrocinou uma exposição com fotos do Antônio Brito, do Orlando Brito. Aí a gente fez isso lá no Congresso, a gente fez um livro, My News Explica Tempos de Chumbo, onde nós chamamos várias pessoas para escrever, Frei Beto, Luiz Erundina, Suplicy, o filho do Goulart, enfim, várias pessoas escreveram nesse livro. E nós fizemos, inclusive, a abertura, o lançamento do livro e a abertura da exposição, nós fizemos lá no Senado e teve como é que eles falam? Uma sessão extraordinária, sessão não sei o quê, para a abertura. Eu falei na tribuna do Senado. Foi quando o Zé Dirceu foi a primeira vez que o Zé Dirceu foi em 20 anos que ele não ia ao Congresso. Enfim, foi bem legal, saiu em um monte de lugar e tal. Deu resultado para a gente, em termos financeiros? Não deu. A gente perdeu dinheiro ali. Perdeu. Mas a gente entendeu que era importante para o canal ter esse material lá. O que era? Era uma série que a gente teve visualização? Teve muita visualização, mas não o suficiente que gerasse uma receita consistente. Mas era importante para a gente ter esse inventário. Foi o quê? Foram 10 entrevistas feitas pelo Cid Benjamin. Cid Benjamin é jornalista, foi aquele jornalista que sequestrou o embaixador americano. E foi muito... Essa experiência foi muito boa, porque foi o seguinte, o Cid era o âncora, e ele entrevistou 10 ex-guerrilheiros, o que estavam fazendo hoje, tá? A gente abriu com Vladimir Palmeira. E quem fez eu estava em Portugal, e quem operacionalizou tudo foi o nosso diretor de operações, que é um menino, tem 20 e poucos anos, sei lá onde ele mora, sei lá onde ele vive. Eu sei que ele que operacionalizou e com a turma dele lá, que eles que foram gravar, as gravações foram presenciais. Então, esse entrosamento de gerações foi lindo, ficou uma coisa muito bonita. Os meninos que foram fazer as gravações, eles voltaram fascinados com o Vladimir Palmeira. Eles nunca tinham ouvido falar do Vladimir Palmeira. Eu falei, mas em que escola vocês estudaram que vocês não ouviram esse cara? O maior líder estudantil. Então, assim, foi algo que nós investimos para ter, porque a gente acha que era importante ter, sabe? Ainda que a gente soubesse que não ia ter patrocinador, porque não ia ter, nem o governo queria falar sobre isso, lembra? Às vésperas de ter o negócio, o Lula falou que não era para ninguém lembrar que teve ditadura e tal, mas a gente achava que era importante. Então, assim, foi muito bom. E isso que a tecnologia nos ajuda. Eu estava em Lisboa, eu estava lá, eu moro uma parte do tempo lá. E eu pilotando e dirigindo tudo isso aqui. Eu lembro um dia, eu estava no celular, entrando no banco e falando com o Cid. Cid aprendeu na marra a mexer com a tecnologia, né?
E aí eu estava entrando no banco, falando com ele, e ele não conseguia entrar no ar, fazendo não sei o quê, que tinha que fazer. Ele falou, não, eu não vou fazer. Eu falei, Cid, como que você não consegue, Cid? Porra, claro que consegue. Cara, tu sequestrou um embaixador, não vai conseguir ligar essa trolha? É lógico que consegue. Isso alto no telefone. Segurança do banco olhou assim para mim com a cara, eu falei, senhor, calma, calma que eu vou explicar para o senhor tudo o que está acontecendo. Não é nada disso que o senhor está pensando. Mas, entende? Essas gerações juntas, eu acho muito legal. E isso tem a ver com uma outra coisa que está acontecendo, que é a revolução do aumento da expectativa de vida. Você tem jornalistas incríveis, incríveis, que estão fora da redação, por quê? Por causa da idade, porque as redações do mainstream não conseguiram resolver ainda seus modelos de negócio, então acabam cortando. Eu tive o privilégio e a sorte de ter sido treinada por jornalistas de primeiríssima linha. A geração que está chegando agora nas redações, não sei se vai ter isso, entende? Porque grandes jornalistas estão fora das redações, entende? Agora, a tecnologia ajuda a absorver isso, que era o que eu estava lá fazendo o Cid tentar entender. Eu falei, Cid, pô, claro que tu sabe fazer isso, cara, é muito simples, você é um jornalista, vai lá, faz, toca, deixa que os meninos vão te ajudar. E foi um encontro muito legal, o Cid descobrindo a tecnologia, os meninos descobrindo os guerrilheiros, enfim, foi muito legal, entende? Não, Mara, agora eu quero saber, e esses 10 guerrilheiros, ex-guerrilheiros, depois eu vou querer ler esse livro, o que eles estão fazendo hoje? Viraram o quê? Não, eu mando o link para vocês, tá no Nossa, canal. manda, eu quero saber o que esses caras estão fazendo tem hoje. vários, tem médicos, tem vários. O Vladimir está escrevendo livro, Vladimir é uma grande cabeça, eu acho que ele tinha que estar mais ativo no debate. A gente, de vez em quando, grava com ele. E eu te mando o link, você vai ver todos eles. E te mando o livro faça também. Um link, que acho que vai ser muito O legal. livro, a série foi com ex-guerrilheiros. O livro não foi com os guerrilheiros, foi com pessoas que viveram durante o regime militar. Entendeu? Entendi. Demétrio, só pergunta, meu filho, por favor. Tá sem som. Tá bom, passo. A Malu pergunta e depois a gente volta para o Demetrios quando voltar o som dele. Voltei aqui, mas... tá. Maria Luísa, depois eu volto. Desculpa aí, viu, Demétrios? Regina me botou na frente. Mara, prazer falar contigo. Queria dizer que também sigo o seu canal e o meu marido é uma figura carimbada aí no seu canal. Eu sou casada com o Jamildo. Que legal. Então você sabe tudo. Não, ele sabe mais que eu. Ele que está sendo super legal. Pois é, Jamildo começou essa cruzada também de empreender na área, também está com um canal. E eu queria saber uma coisa, assim, do que você falou, me chamou a atenção, essa noção de comunidade, né? Eu queria saber, você tem um gestor para essa comunidade? Como é que você faz para administrá-la? Quais são as principais plataformas que você usa para fazer fazer essa conversa rolar tanto no ambiente mais news, quanto também no ambiente como é o nome da revista? Legado, que eu entendi que tem 2 comunidades, pelo menos, bem ativas e bem especiais, né? Como é que você faz para fazer essa conversa funcionar? Você tem uma pessoa focada, você tem alguma plataforma agindo aí? Como é que é? Conta aí para a gente. Olha só, para a comunidade funcionar, todo o canal tem que estar envolvido, o canal tem que fazer parte da comunidade. Agora, sim, tem uma pessoa que faz, que pilota ali, fala, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, tem que entregar, tem que mandar entregar. Eles recebem livros, eles recebem, enfim, uma série de coisas. Tem uma série de valor agregado, né, a essa assinatura que ele faz do canal, que ele faz via YouTube, na verdade. O YouTube é que gerencia isso. Aí nós temos um canal no WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp dessas pessoas. É muito engraçado. A primeira expedição que a gente fez, que foi para a Islândia, então juntou ali
A gente falou com um fotógrafo amigo nosso que tem uma agência de expedições fotográficas, enfim, cara premiado e que ensina a fotografar e tal. Hoje tem bastante dessas agências. E nós falamos com ele, fechamos um grupo, acho que era de 15 pessoas. Foi o máximo de pessoas, a gente abriu, quem quis foi lá, se inscreveu e tal, entrou. O que a gente negociou com ele? A gente negociou um desconto enorme, ele fazia preço de custo para todo mundo, ele fez e foi. Aí eu fui também. E eu fui e já não tinha mais vaga e tal. Aí ele falou assim, olha, você vai dividir quarto com uma pessoa, um dos membros do canal que eu não conhecia. Aí eu falei, tá bom, não tem nenhum problema. Aí uma amiga minha aqui do canal virou e falou, tu tá maluca? Tu vai dividir quarto com quem tu não conhece? Tu é louca? Vai te matar, a mulher vai te matar, pode fazer o que eu falei, que vai matar o quê? Pô, nossa audiência é boa e tal, a gente não é boa, não vai matar não. Aí ela, você é louca, não sei. Bem, resumo da ópera. A pessoa com quem eu dividi o quarto era uma mulher que é professora de história, ainda saí com um MBA de história, sobre história da Islândia, com um monte de coisa. Quer dizer, isso eu acho legal no My News. A audiência do My News ela é muito qualificada, mas é muito qualificada mesmo. É muito difícil você... Por isso, você vê isso pelos comentários que as pessoas fazem e tal, pelas perguntas que eles colocam, e por isso, enfim. Aí a gente tem encontros, a gente tem pessoas... Tem alguns desses membros que viraram meus amigos pessoais, assim, amigos, assim, convidar para vir jantar na minha casa, entende? Então, é uma comunidade, a gente vai se falando, a gente lê e divide livros ali, a gente consegue... eles recebem livros, muitas vezes recebem livros já dentro do valor que eles pagam lá para o YouTube, a gente já inclui o livro, e aí tem eles sugerem coisas, fazer coisas. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vai fazer tem do Clube do Livro, a gente tem um Clube do Livro com eles também, né? Que faz parte dessa comunidade. Um é uma viagem para conhecer os passos do Fernando Pessoa, com uma professora de literatura, e a outra é do Mário Quintana. É isso. Isso vai surgindo ali no grupo de WhatsApp e tal, e tal. E eles vão sugerindo matérias, vão sugerindo entrevistas. É bem interessante, eu gosto desse modelo. Demétrios? Olá, agora estamos ouvindo? Agora sim. Tudo bem, Mara? Tudo bom? Assim como muitos aqui, eu também sou super fã do seu trabalho, te acompanho há muitos anos também, viu? Muito obrigada, feliz. E é o seguinte, queria falar um pouco sobre algo que eu venho observando no teu canal ao longo dos últimos anos, né? Eu acompanho desde a época do Antônio Tebet, que eu acredito que era seu sócio ali no empreendimento no começo, né? Ele ainda tem opções de ações do canal. Ah, que legal. Pensei que ele não tinha mais, mas muito bom saber. E eu percebi que, ao longo dos últimos anos, aconteceu um fenômeno que eu acho semelhante com o que ocorreu com o meio do Pedro Doria, que é uma identificação do público progressista para esses canais, né? Então, o próprio Pedro Doria, ele não se coloca como progressista, esse é público, ele tem uma posição absolutamente clara sobre isso, mas a grande maioria dos telespectadores ali, da audiência do YouTube dele, são progressistas. Eu não sei se você tem uma sensação semelhante em relação ao My News, essa é a primeira pergunta, se você também percebe uma predominância progressista no teu público, pelo que você contou até aqui, me parece que sim, e se você tem claramente uma demarcação do ponto de vista institucional, você considera o My News um veículo com uma certa isenção, um veículo progressista, um veículo de centro, como que você faz essa leitura? E também faria uma segunda pergunta, que é a seguinte, hoje vocês têm aproximadamente 1,5 milhão de inscritos no YouTube, né? E eu acho que foi uma grande jornada para chegar até aqui, imagino eu também acompanhei parte disso e tal,
E eu queria saber quando que você percebeu que a coisa realmente aconteceu. Eu me lembro que vocês lançaram um pouco antes da pandemia, teve aquele problema da pandemia, aquela situação toda, onde todo mundo foi afetado, etc. Por outro lado, foi um momento bom pensando em jornalismo do ponto de vista de audiências, né? Mas eu queria saber quando que você percebeu que o canal chegou num ponto de equilíbrio e sustentável. São essas duas perguntas. Desculpe engatar duas perguntas. Imagina. Vamos lá, primeira coisa. Eu sempre tive... O Pedro, eu adoro o Pedro já foi no canal várias vezes, vai sempre que a gente chama, ele é muito querido. Acho que eles fazem um trabalho muito legal no meio. Mas o My News não é o canal da Mara. O My News é o My News. E é importantíssimo, eu sempre falo isso. Mas você tá sim, eu sou uma ótima repórter, eu nasci repórter, então eu quero trabalhar como repórter no My News, entende? Mas eu não sou o My News. My News é o My News. A gente tem, inclusive, um conselho editorial. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que nós somos? Nós somos um canal de jornalismo, primeiro. Nós somos democratas, a gente não abre mão disso. Eu ouvi essa entrevista que eu acabei de falar para vocês, com o Renan Santos, uma entrevista muito boa, eu não o conhecia, me surpreendeu esse menino. Ele é um cara conservador, ele é um cara de direita. E no meu canal também vai, olha aí, não é canal da Mara, eu chamando no meu canal. E no nosso canal também vai gente de esquerda. Vai o Boulos, vai o Elias. Vou fazer hoje, vou gravar daqui a pouco, com o Elias Jabbour e o Tarcísio, do pessoal lá do Rio, sabe? Quer dizer, não tem dúvida do campo ideológico desses dois, entende? A gente vai fazer, a gente está amarrando com o Jones Manuel, fazer ele participar uma vez por mês no Segunda Chamada. O Segunda Chamada ele vai passar por uma reformulação. Então, assim, eu quero... Aliás, eu sou assim, eu gosto de ouvir outras vozes, sabe? Eu não gosto de ficar em bolhas. Às vezes eu tenho dúvida de alguma coisa que eu acho, eu não sei o que eu acho daquilo, aí eu ligo para um amigo de direita e um amigo de esquerda. Falei, e aí, como é que é? Então, assim, eu tenho um amigo que a gente almoça uma vez por mês e tal, para falar, eu falei, você é o único bolsonarista que eu almoço, brincando. Aí ele, eu não sou bolsonarista. Ele falou, e você é a única petista? Eu não sou petista. A gente perdeu isso, sabe? De conversar. Tem um livro, eu sempre cito esse livro, para mim esse livro é um marco. Cara, a Rosa Freire da Aguiar, que eu nem a conheço pessoalmente, mas eu acho que ela prestou um serviço, ela editou um livro com as cartas do Celso Furtado, ela é viúva do Celso Furtado, ela editou um livro com as cartas do Celso Furtado com amigos. Tem um capítulo que são as cartas que ele trocava com o Roberto Campos. Gente, alguém tem dúvida do campo ideológico do Celso Furtado? Alguém tem dúvida do campo ideológico do Roberto Campos? Leiam as cartas que eles trocavam. É um respeito, é um debate. Eu gosto do debate bem feito, sabe? Eu gosto de ver. E eu acho que existe a maioria silenciosa também quer ver isso. Então, respondendo assim diretamente a sua pergunta, o My News é um canal de jornalismo. Ele está ali, sabe, procurando pessoas. Esse rapaz ele acabou de fundar um partido, tem que ouvir o rapaz, entendeu? Então, assim, as pessoas não vão no canal para eu tentar mudar a ideia delas, entende? Elas vão para dizer a ideia delas. E vão ser bem tratadas, vão ser bem recebidas. Mas eu sou contra o aborto. Ok, não serei eu que vou tentar mudar a posição daquela pessoa, entende? Então, só que, por isso, a gente seleciona quem vai. São pessoas que são protagonistas, que estão em posições, que têm o que falar, que têm ideias, que têm trabalhos. É isso. Não é uma coisa mais... é um canal de... Lá no My News, a gente fala que a Venezuela vive uma ditadura. A gente fala isso, entendeu? Tem canais de esquerda que negam isso, entende? A gente fala que
E a gente entrevista pessoas e pergunta, e aí, como é, sabe, como é que faz? Da mesma forma, a gente fala que o que está acontecendo em Gaza é um problema seríssimo humanitário, entendeu? Então, não é um canal... Lá no canal tem petista, progressista, conservador. Eu acho até que tem bolsonarista. Mas tem vergonha de falar. Mas tem conservadores, tem gente do Novo, tem gente do agora desse partido novo aí do MBL, enfim, tem gente de esquerda, mas são todos jornalistas que estão querendo fazer um canal de jornalismo, onde você sabe que ali, você sabe que a informação que você vai ter ali não é fake news, é informação, é análise, são debates com pessoas que, sabe, não são antidemocráticas, não são misóginas, é isso, não são terraplanistas. Qual era a outra pergunta? Esqueci. A outra pergunta era em relação a esse ponto de virada do canal. Eu entendo que o canal do YouTube ele é o seu produto primário, foi o seu produto primário, imagino eu, né? E quando que você percebeu que a coisa realmente deu certo? Você olhou para ele e falou, pô, aqui realmente chegamos ao ponto de equilíbrio e é daqui para frente que eu vou desenvolver novos produtos, colocando dessa forma. Não teve assim um dia, mas tiveram alguns acontecimentos que foram... Por exemplo, uma vez eu estava no avião, aí passou um cara e me olhou e falou assim, te conheço do My News e tal, não sei o quê. Hoje, tem mais pessoas que me conhecem do My News do que da Globo, que da época que eu trabalhei na Globo. Tem gente que nem sabe que eu trabalhei na Globo, entendeu? Mas me conhece do My News. Isso daí, quando começou a acontecer essas coisas, assim, de você ser reconhecido e tal, eu falei, pô, as pessoas estão vendo o My News. E uma vez, um amigo meu me ligou, ele falou, estou num evento, acho que era de RH, não sei, ele falou, eu estou num evento aqui e tal, e a pessoa que está lá palestrando, que era uma pessoa que eu não conhecia, que estava lá falando, falou assim, não, porque vocês têm que ver hoje os novos canais, como o My News. Então, assim, isso, eu comecei a ver que as pessoas conhecem o My News, entendeu? Então, isso para mim foi muito legal. É sempre muito bom quando Isso foi quanto tempo depois do lançamento do projeto, mais ou menos, Mari? Foi uns 3 anos, não é rápido, uns 3, 4 anos. Não é rápido que isso agora. No começo era o canal da Mari, porque eu tinha trabalhado na Globo, então as pessoas me identificavam pela Globo. Tinha gente que achava até que eu ainda trabalhava na Globo. Então, você construir qualquer coisa, principalmente no jornalismo, e de uma maneira correta, séria, leva tempo. Se eu fizesse opção para ser ali palanque de esquerda ou palanque de direita, provavelmente teria até mais inscritos, mais gente e tal, mais coisa. Mas aí estaria ali na bolha, entendeu? Não, desde o começo eu fiz essa coisa de, não, eu quero fazer um canal de jornalismo, acho que dá para fazer um canal de jornalismo, entendeu? E aí eu fiz essa opção. Eu gosto do jornalismo, o jornalismo é uma coisa que eu sempre gostei. E eu nasci no jornalismo impresso, não foi no jornalismo de televisão. Então, a televisão passou ali, foi bom, foi importante, foi importantíssimo, até porque aprendi a fazer vídeo por causa do YouTube, foi o nosso primeiro caminho, mas eu confesso para vocês que eu gosto muito mais de fazer legado, porque eu gosto de fazer revista, gosto de ficar pensando, de escrever essas coisas. E gosto muito de fazer rádio, então a gente tem streaming também, a gente está no Spotify também, alguns canais de áudio, né? Também. Hoje é isso, hoje a mídia é isso, você tem que estar em todos os lugares. Então, a gente tem o Fast Channel, a gente agora fez um acordo com uma empresa de Fast Channel para estar nas TVs, e outros, né? Tem outro dia eu estava no elevador, eu vi a gente, falei, olha a gente aqui no elevador. É naquelas TVs de elevador, sabe? Que tem no elevador e tal. Então,
a mídia hoje você tem vários canais. E eu acho isso uma coisa muito importante, você ter... Vamos ver como é que eu vou falar isso, para não ser mal interpretado. Eu acho que você fomentar a desconcentração, ela é importante. É isso que é importante, entende? E não ficar só no monopólio ali. E tem uma série de coisas que podem ser feitas, independentemente de lei, entendeu? Então, enquanto a lei não passa, tem trocentas coisas que são possíveis de fazer e que não estão sendo feitas. Gabriel? Boa tarde, Mara. Boa tarde a todos. Oi, boa tarde. Prazer. Mara, ouvindo você falando, eu já tinha essa impressão e queria até comentar com você. Você acredita que o YouTube, para jornalismo, é algo hoje ainda muito restrito, digamos assim, uma opção B para quem foi, para jornalista de carreira que por alguma razão saiu da grande imprensa? Ou daria para um jornalista começar a carreira por lá fazendo jornalismo? Ou ele teria, assim, que viralizar como um Felca da vida, falando sobre o tudo e o nada? Que a impressão que eu tenho é que, assim, os canais que realmente emplacam em jornalismo são desses nomões que a gente vê na grande imprensa, que por alguma razão saem dela e começam já tendo a notoriedade que eles têm, né? Daria para alguém começar do nada fazendo jornalismo, não nessa coisa influenciador? Eu acho que os jovens jornalistas já saem da faculdade bem mais olhando esses canais. Eu estou falando de YouTube, que é onde eu tenho mais experiência, mas você tem outros canais que você pode usar e que dá. O problema é o seguinte, você não pode ter a ilusão de que você vai virar um canal de trocentos milhões, porque hoje qual é o grande problema que eu acho hoje? Hoje tem muita gente que acha que vai ficar rico no YouTube, entendeu? Então o cara vai para lá que é para ficar rico, viralizar, vai ficar rico e tal. Enfim, como tudo, essa coisa de ficar rico rapidinho, não sei o quê, é uma grande bobagem, né? Tem gente que ficou rico, ficou, eu não fiquei. E provavelmente, dificilmente vou ficar. Mas eu acho que para o jornalista, o YouTube, ele funciona muito bem, por exemplo, para nichos. Se você é um jornalista especializado em determinado assunto e monta um canal, você provavelmente vai ter muito sucesso. Vai ser milionário? Provavelmente não. Vai poder viver daquilo? Provavelmente sim, se você tiver uma vida ali tranquila e se você investir aí você tem que conhecer. Então, por exemplo, você pode entrar e aplicar para um grant do DNI para te ajudar a montar esse canal. E isso vai te sustentar 1, 2, 3 anos, que seja, não sei, dependendo do valor que você peça, do projeto que você tenha. São várias combinações. Agora, é uma relação enorme, entendeu? Sem ilusões. Não tem ilusão, mas dá para fazer. Que dá para fazer. Entendeu? Hoje, você vê... alguém me falou isso, que que a Globo tem 2 grandes problemas. Um é a Cazé TV, o outro é o Reinaldo Azevedo, que os canais são os canais. Essa Cazé TV, esse menino... Pô, arrebentou com esse negócio do futebol. É um puta case, entendeu? Não me aprofundei para entender o case dele, mas é um belíssimo case. Reinaldo, enfim, Reinaldo. Então, assim, ele tem um público. Isso é uma coisa que o jornalista... Tem um jornalista amigo meu que é um cara muito legal, mas como eu, é tiozinho também, entendeu? É 60 mais, então é foda, cara.
Aí você tem que ficar batendo na tecla e falar, não, porque a tecnologia está roubando emprego. Eu falo, não está roubando emprego. Ela está oferecendo emprego. Você vai ver que você pode ser você é um puta jornalista, você é um cara que tem informação, você tem mas ele tem, mas vem do jornalismo impresso. E tem toda aquela coisa, não, mas vai botar meu nome. Eu falei, é o seu nome que você tem que colocar nessa coluna, entendeu? É isso que a audiência da internet gosta da pessoa, porque ele vai começar a confiar em você, a confiar no que você está contando, eu tenho canais que eu vou e busco para saber de coisas específicas, porque eu sei que ali, a Rádio Novelo, por exemplo, que não é YouTube, mas está ali nos podcasts e outros, e tantos outros. Então, isso é uma outra coisa, o streaming, você opera muito, não tem aquela concorrência que tem na mídia tradicional. Pelo contrário, você, quando junta forças ali, você acaba, sabe, multiplicando o alcance, essas coisas. A gente já fez algumas experiências dessas. Então, respondendo a sua pergunta, dá, mas não é fácil. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, Mara, e como você vê o My News daqui 5 anos? Ou você não pensou nisso ainda? Difícil essa pergunta, sabia? Porque, bem, como eu vejo o My News daqui a 5 anos, o que eu gostaria mais, quer dizer, que ele fosse cada vez mais reconhecido, tem um trabalho que eu estou fazendo atualmente, e aí, sendo bem objetiva na sua pergunta, porque quando você fala disso daqui a 5 anos, é muito difícil, porque eu não sei como é que o mundo estará daqui a 5 anos, está mudando muito rápido. Mas algo que eu estou trabalhando agora, e que eu espero que daqui a 5 anos estaria funcionando a pleno vapor, é o seguinte: eu estou criando um hub de jornalistas independentes. Por quê? Você tem grandes jornalistas ótimos, só que o cara não tem saco, não tem estômago, não tem conhecimento, não tem tempo para montar uma empresa, né? Para aprender a operar com coisa e tal. Então, a minha ideia é trazer esse cara para dentro do hub. Ele não estará, até pode estar na grade do coisa, mas a gente vai operar para ele. A gente vai dar uma grana para ele ter o canal dele, até o canal dele começar. A gente vai administrar esse canal dele, entendeu? Para ele, para fazer parte desse nosso hub, que a gente está chamando de My News Space. E a gente até está indo atrás para colocar uma parte física até para isso, para o cara ter lugar. Porque a gente aprendeu muito no YouTube Space, que não existe mais, mas o YouTube Space ajudou muito a gente a entender várias coisas disso. Então, isso é uma coisa que a gente quer fazer. É uma coisa que a gente... Por quê? Porque eu acho que você tem muito jornalista bom, conteúdo bom, e que está solto, e porque é difícil mesmo, uma encheção de saco, montar empresa é uma encheção de saco, sabe? A coisa para desavisado, é chato demais. E a gente, é uma forma da gente partilhar todo esse conhecimento que a gente teve. A gente pega estruturas, tipo a estrutura comercial, a estrutura administrativa, a gente dilui os custos, porque passa a atender essas outras pessoas também. E é uma forma de você colocar, porque esse ecossistema, a gente ainda não chegou, não sei se vai chegar um dia, mas no ponto de ter essa concorrência que tem na mídia tradicional. Por quê? Porque tudo que vem para o ecossistema, ele contribui para aumentar. Por exemplo, o Guilherme Amado lançou o canal dele agora. Pô, a gente fez uma festa para ele no nosso canal, a gente fez entrevista com ele, a gente botou link e tal, porque ele ajuda a fomentar o ecossistema, entende? E isso daí, isso é bom para todo mundo. Demetrio, você tem outra pergunta? Não, eu pensei que você já ia encerrar, Regina, eu ia falar do evento. Não, eu vou encerrar mesmo. A Mara Luque, ela vai palestrar aqui. Posso compartilhar o link do evento no chat, Rê?
Claro, por favor. Até porque quero aproveitar que a Mara é uma das nossas convidadas, ela vai fazer parte de um painel do Summit da ANER, que vai acontecer na SPM, dia 1º de outubro, que muito nos honra a presença da Mara, porque eu considero a Mara um ícone do jornalismo, né? O jornalismo profissional. Não, jornalismo profissional de fato, porque você faz jornalismo profissional, jornalismo sério, e isso eu acho importantíssimo. Então, você está de parabéns, porque a gente fica buscando, eu gosto muito de falar, jornalismo profissional, porque é isso, né? É isso que a gente tem que valorizar muito, esse jornalismo, né? De avaliar a fonte, de checar, de verificar se de fato aquilo procede, não procede, se vai noticiar, se não vai. Acho que isso a gente tem que sempre valorizar muito quem faz isso. Principalmente nesse mundo líquido que nós vivemos hoje, né? A gente vive num mundo líquido, então que é e não é. Agora há pouco estava sendo, deixou de ser agora, enfim. Então, o jornalismo profissional, eu acho que ele nos ancora muito na realidade e no mundo, né? Acho que isso é importante. Eu acho muito necessário nesse combate, porque eu vejo algumas mentiras graves virando verdades, sabe? Pela simples reprodução. Eu acho isso um perigo. Eu acho que o jornalismo ele tem uma função atualmente, foi importante, mas atualmente muito importante. Sim, eu sempre digo que você falar uma mentira é muito barato. Agora, você falar a verdade é muito caro, né? É caro. Então, assim, a gente tem que o tempo todo estar vigiando, de fato, e checando para ter certeza de que a gente não vai estar destruindo uma reputação, uma pessoa, uma história, por conta de ouvir dizer, né? Enfim, isso é muito sério. A Maria Luísa também vai estar no Summit, né, Malu? Não posso esquecer que você vai estar lá também, acho que é muito legal. A gente vai estar discutindo justamente essa coisa, monetização, né? Como é essa monetização nos tempos de hoje, né? E como é que a gente pensa essa monetização? Eu acho que é muito importante tudo isso, enfim. Mas, Mara, a gente já chegou o nosso horário, né? Eu quero primeiro agradecer imensamente, Mara Luque, você, de fato, só veio engrandecer o nosso café, né? Enfim, e espero poder contar com você outras vezes, porque eu acho que você vai ter muita coisa para contar, desde a primeira vez que a gente conversou, quando você falou dos 4 pilares da tua empresa, da importância desses pilares, de como você administra cada um deles, né? Enfim, eu acho que quando eu penso na sua empresa daqui a 5 anos, desculpa eu me meter, mas eu acho que é isso, eu acho que você não vai ter só 4 pilares, eu acho que você vai estar com 10 pilares, e você vai estar reinventando, inventando uma série de coisas, né, porque quando uma empresa é sólida na criação, ela sobrevive séculos e séculos, enfim. Eu acho que é isso. Então, eu quero demais te agradecer, tá? Agradecer em nome da ANER, agradecer em nome dos associados, de todo mundo que está aqui, a tua presença. Eu que agradeço. Foi ótima essa conversa. Acho necessário a gente manter esses fóruns e essas conversas. Enfim, vocês me acham lá no... Onde vocês me acham? Na My News, a gente acha no My News. Enfim. A Regina também tem meus contatos, se vocês querem falar mais, alguma coisa. Ela pode ser achada em Lisboa, na Costa Rica, onde mais? Lisboa, Costa Rica, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. E no My News. Tá, gente? Quem quiser o contato da Mara, se ela me autorizar, eu passo. Tá? E assim, muito obrigada mesmo, gente. E até a semana que vem, que a gente vai começar a jornada com o Fioroto do Google, tá? A gente vai estar falando tudo de inteligência artificial durante 4 semanas, tá bom? Então, se preparem. Legal. Tá? Então, obrigada, gente. Até semana que vem. Um abraço. Obrigada, Mara. Tchau, tchau.